Lia está no melhor momento e acha que chegou lá. Tinha chegado um tempo em que Lia se sentia no alto de tudo. O trabalho ia bem, as amizades estavam firmes, ela criava com vontade. Cada dia trazia um projeto novo, uma ideia empilhada sobre a outra. Na pirâmide que ela carregava na cabeça, o topo brilhava mais forte do que nunca. E foi então que ela pensou, sem querer, uma coisa perigosa. Que havia chegado e que ficaria ali para sempre. Acho que finalmente cheguei onde queria. Uma notícia muda tudo em segundos. Mas a vida não pede licença. Uma ligação chegou e em segundos o rosto de Lia mudou. Era a mãe, o pai tinha passado mal, estava no hospital. Lia ficou parada por um instante, como se o chão tivesse sumido. A pirâmide inteira tremeu, e o topo foi o primeiro a se apagar. Os projetos, as ideias, o propósito, tudo ficou para trás, sobre a mesa. Quando alguém que amamos adoece, voltamos ao fisiológico. No hospital, o mundo de Lia encolheu para uma coisa só. Ela mal havia comido, nem percebeu. O sono acumulava, o corpo protestava baixinho e ela não ouvia. O básico havia voltado a gritar: comer, beber, dormir. E então Lia entendeu na carne o que havia aprendido na teoria. Quando o chão treme, a gente não pensa em propósito, a gente pensa em sobreviver. A pirâmide não é uma conquista permanente, ela se move. Dias depois, quando o pai se recuperou, Lia voltou para casa. Tentou retomar onde havia parado, mas algo não encaixava mais. Ela não estava mais no topo, havia descido e precisava subir de novo. Mas dessa vez não sentiu vergonha, sentiu algo diferente. A pirâmide não era um troféu guardado numa prateleira. Era um mapa vivo, e a vida move a pessoa para cima e para baixo o tempo todo. Um bebê muda o nível de uma pessoa inteira. Na semana seguinte, Lia encontrou a vizinha Carla no corredor, exausta, sorridente e com um bebê no colo. Carla tinha tudo: trabalho bom, apartamento próprio, amigos que a amavam. Mas desde que o bebê nasceu, dormir virou conquista, comer virou lembrança. Não durmo direito há 2 semanas. Hoje comi de pé correndo. Lia não a julgou por isso, entendeu na hora. Um filho, a mais lenta das viradas de vida, e o retorno direto ao nível fisiológico. Não havia regressão, não havia fracasso, havia apenas vida acontecendo. Perder estabilidade puxa de volta ao segundo degrau. Poucos dias depois, foi Theo que chegou até Lia com o semblante fechado. A empresa onde trabalhava havia demitido metade do time, e ele era metade. Me mandaram embora hoje. Nem sei como vou pagar o aluguel do mês que vem. Lia ouviu tudo com calma, mas por dentro ela entendia exatamente o que estava acontecendo. Theo não estava precisando de reconhecimento, de propósito, de pertencer. Ele precisava de segurança, e sem ela, tudo mais havia perdido peso. Sentaram juntos em silêncio e Lia entendeu: cada ameaça tem o seu degrau. Sem tempo, o social é o primeiro a ser largado. Meses depois, a vida de Lia acelerou de outro jeito. Trabalho, curso, família, a semana havia virado um labirinto sem saída. As mensagens dos amigos foram ficando ali, sem resposta, sem tempo. E quando o convite chegou, ela recusou, não por não querer, mas por não poder. Quero muito, mas não consigo essa semana. Desculpa. O nível social havia sumido da rotina, não por escolha, mas por falta de espaço. Ela se perguntou se havia algo errado, e a pirâmide respondeu: não é dinâmica. Descer um degrau não é perder, é a vida se reorganizando. Naquela noite, Lia abriu o caderno e releu o que havia anotado meses antes. Ali estava a pirâmide estática, quieta, como um desenho de escola. Mas a vida que ela havia vivido nas últimas semanas não era estática. Então ela acrescentou setas para cima, para baixo e para os lados.
porque a pirâmide não é uma conquista estática, ela pulsa com a vida. E perceber isso, pensou ela, era exatamente o que a libertava da culpa de descer. Ninguém mora no topo para sempre, e tudo bem. No dia seguinte, Lia foi conversar com o professor e disse o que havia descoberto. Contou sobre o pai, sobre Carla e o bebê, sobre Theo e o emprego, sobre a sua própria falta de tempo. Cada um desceu por um motivo diferente. E nenhum estava errado. O professor ouviu tudo, depois falou com calma. Maslow nunca disse que alguém ficaria no topo para sempre. Disse que a gente sobe quando pode. Ninguém vive no topo para sempre, Lia. A pirâmide se move com a vida. Lia sentiu o peso de um mal-entendido que havia carregado sem saber. O mito do cheguei lá era isso, achar que a subida tem fim. Saber que se pode descer é o que torna a subida possível. De volta à praça, Lia olhou para o alto, mas o olhar era outro. Não havia mais a pressa de chegar nem medo de cair. Ela colocou o pé no primeiro degrau disponível, sem drama, sem pressa. E entendeu que descer não era fracasso, era a vida reorganizando as prioridades. Cada vez que a vida a empurrava para baixo, havia um motivo e um caminho de volta. Porque a pirâmide não é um destino, é um mapa, e ele muda a cada virada da vida. Aprenda mais em inema.clube.